Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adri, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês mais uma das ferramentas do Photoshop e dessa vez eu vou mostrar para vocês o uso da Pen Tool. Para quem não sabe, a Pen Tool é uma das ferramentas mais versáteis dentro de qualquer programa de criação e você vai encontrar ela na maioria dos programas. Aqui na nossa barra de ferramentas ela está aqui, ó. Se eu clicar e segurar sobre o ícone da Pen Tool, você vai ver, ó, o atalho dela é a letra P de Pen. E com ela selecionada, você vai ter algumas opções no painel de controle, no painel de opções do Photoshop. Você pode estar utilizando ela como Shape, como Path, e se eu tivesse qualquer layer vazia disponível, como Pixels também. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar a opção de Shape. E para quem não sabe ainda como os shapes funcionam, eu já fiz um vídeo só falando sobre os shapes do Photoshop. Dá uma olhadinha lá e você vai entender melhor como funcionam essas opções do painel de opções aqui do Photoshop relacionados aos shapes. Como é que a ferramenta Pen Tool funciona? Ela funciona da seguinte forma. Você pode estar desenhando tanto retas, se você der um primeiro clique, você vai perceber que tem uma linhazinha agora azul aparecendo, essa ferramenta é a Rubber Band. Se o teu não tiver visível o Rubber Band, esse elástico, essa linha azul, é porque as tuas configurações não estão exibindo ela. Para você exibir é muito simples. Você vem nessa engrenagem no painel de opções, clica nela e marca a opção Rubber Band. Por padrão ela não vem habilitada, mas você pode habilitar essa opção e pode até aumentar a espessura quando você estiver trabalhando com Path e a cor dessa linha. No meu caso, a minha está azul. Por isso, sempre que eu vou clicando, ele vai criando essa linha azul para mim. Ó, esse elástico azul. Então, conforme eu vou clicando, você vai percebendo que ele vai adicionando novos pontos e eu vou desenhando essa estrutura mais reta. Ó, ponto a ponto. Muito simples, né, galera, de trabalhar com ela. Já para você fazer curvas, eu vou falar mais daqui a pouquinho. Percebe que quando você conclui um trabalho com a Pen Tool, você tem duas formas de fazer isso. Se eu quiser esse desenho que eu acabei de fazer aberto, eu simplesmente posso dar um Enter nesse momento, ó, e ele finaliza meu trabalho. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Ou eu posso também, se eu quiser uma forma fechada, colocar minha Pen Tool em cima do primeiro ponto. Você vai ver que vai aparecer um círculozinho no ícone da ferramenta. E se eu clicar nesse ponto, o meu objeto está fechado. Agora eu tenho uma forma fechada. Simples demais, né? Então você pode desenhar tanto formas abertas quanto formas fechadas com a Pen Tool. Outra coisa super interessante. Imagina que você quer adicionar ou remover alguns pontos do teu desenho. Porque no momento que você estava fazendo, você acabou colocando pontos desnecessários e agora você quer remover alguns deles. Por exemplo, para eu remover esse ponto que está nessa região, e percebe, galera, que toda vez que você trabalhar com a ferramenta Pen Tool, ela vai ser dividida em segmentos, que são as linhas, e os pontos. Então, se eu quiser remover esse ponto, eu simplesmente posso passar a Pen Tool em cima dele, com o shape selecionado. Você vai perceber que vai aparecer um sinal de subtração nela. Se eu clicar, eu subtraio aquele ponto. Não confunde subtrair um ponto com deletar um ponto. Se eu usar a ferramenta Direct Selection e selecionar esse ponto e deletar ele, você abre o caminho, você elimina o ponto e os segmentos relacionados a ele. Ctrl Z. Então não é isso que eu quero. Eu quero aqui no caso só subtrair os pontos. Por exemplo, eu quero subtrair esse outro aqui também. Passo a Pen Tool por cima dele, apareceu subtração, clico. Ele automaticamente subtrai para mim. Para você fazer o oposto, para você adicionar pontos, também é muito simples. Você simplesmente passa a Pen Tool onde não existe ponto nenhum. Você vai perceber que vai aparecer um mais na ponta do cursor. E nesse ponto, se você clicar, você adiciona um novo ponto. Ele foi adicionado naquela região. Posso adicionar outro aqui. Então, trabalhar com a questão de retas é muito simples, é fácil demais. Quando a gente quer trabalhar com curvas, aí tem algumas coisas que a gente tem que prestar mais atenção.
Vou deletar essa forma. Ó, só deletei. Para você trabalhar com curvas, você vai ter que fazer o seguinte. Vou aumentar aqui um pouquinho o meu zoom. Só para trabalhar nessa área branca aqui. Não, na verdade eu vou fazer diferente. Eu vou criar uma nova layer branca. Vou trabalhar em cima dela. Então, ó, se eu quero fazer retas, eu simplesmente vou clicando. Se eu quero fazer curvas, aí que vem a manha. Ó. Você clica, segura e arrasta na direção em que você quer que a curva seja criada. Então, ó, posso arrastar para cima. Aqui, ó, vou arrastar para baixo. E conforme você vai arrastando, ó, ele vai criando as curvas para você. Vou dar um Enter nessa região para concluir meu desenho. E aí, agora vem uma segunda dica. Para você selecionar o teu path, você tem que ter uma ferramenta de path para selecionar ele. O Photoshop tem duas opções. Ó. Ele tem a Path Selection e a Direct Selection. Qual a diferença? O atalho das duas é a letra A. Path Selection. Eu clico na minha linha, ele seleciona o objeto como um todo. Ó, mostrando todos os pontos dele. Já a Direct Selection, e aí ó, eu posso estar revezando com a Direct Selection, já que ela está no mesmo grupo da ferramenta Path Selection. Ó, as duas são no mesmo grupo. Então, como o atalho das duas é a letra A do teclado, se eu segurar o Shift e clicar no A novamente, ele reveza ó, entre as ferramentas. Então, ó, Shift A, Path Selection, Shift A, Direct Selection. Ou você pode vir aqui, clicar, segurar e escolher manualmente. Então, Path Selection seleciona todo o objeto, Direct Selection permite que eu selecione ó, pontos específicos do meu material, ou linhas específicas. Ó. E isso te ajuda demais. Porém, você ficar trocando de ferramenta toda hora não é o mais legal. Então, qual é a dica que eu te dou? E essa é uma dica fantástica. Vou voltar para Pen Tool, P no meu teclado, eu voltei para Pen Tool. Enquanto você estiver com a Pen Tool selecionada, se você segurar a tecla Ctrl do teu teclado, ele reveza com a Direct Selection. Ctrl, soltei, Ctrl, e isso é fantástico. Agora, ó, enquanto eu estiver com a Pen Tool, eu posso fazer meus desenhos e quando eu quiser ajustar um ponto ou uma alça, eu simplesmente clico no Ctrl, seguro a tecla e ó, posso manipular meu trabalho. Eu soltei o Ctrl, volto para a ferramenta Pen Tool. Fácil demais. Percebam agora o seguinte em relação às curvas. Vou segurar o Ctrl, vou clicar nesse ponto. Percebe, galera, que quando você cria uma curva, você tem esses elementos aparecendo. Ó. Esses elementos que vocês estão vendo aqui nas curvas, ó, a gente chama de alças, são os handles. E aqui a gente vai estar tratando de alça, em português. Então, ó, cliquei e as alças apareceram. Elas é que definem a direção daquela curva. Ó, essa alça está apontando para baixo, a minha curva está para baixo. Essa alça está apontando para cima, a minha curva está para cima. Se eu apontar essa alça para baixo, a curva vai para baixo. Essa está apontando para cima, mas eu posso apontar para baixo também. Soltei o Ctrl e aí ó, você consegue ajustar todas as tuas linhas, todos os teus pontos da forma que você achar melhor. Você pode também mover os pontos, ó, como eu já mostrei, e as alças do jeito que você achar melhor para fazer o teu desenho. Bem legal, né? Outra dica. Percebe que quando eu estou movendo uma das alças, elas se movem de forma simétrica, ó, com o Ctrl pressionado. Segurei o Ctrl Direct Selection, ó, movo as alças, percebe que as curvas elas se movem de forma simétrica. Se eu quiser quebrar essa simetria, tem uma forma também de fazer isso, que é você usando a ferramenta Anchor Point. No meu caso, ó, como eu não estou com a barra de ferramentas padrão, ela não está aparecendo aqui. Mas ela é essa ferramenta aqui, ó, Convert Point Tool. Para a gente acessar essa Convert Point Tool sem precisar trocar de ferramenta, é muito simples. Se você segura o Ctrl, ele seleciona a ferramenta Direct Selection, com a Pen Tool selecionada. E se eu segurar a tecla Alt, ele vai ativar a Convert Point. Ó. Só passar lá em cima de um ponto
ou de uma alça que você vê ela se convertendo. E essa ferramenta permite que eu mova as minhas alças de forma assimétrica. Ó, com o Ctrl, simétrico. Com o Alt, que é a Convert Point, assimétrico. E com isso você consegue fazer um desenho totalmente diferenciado utilizando essas opções. Show de bola demais, né, galera? Muito fácil, muito simples de trabalhar dessa forma. E esses atalhos que eu acabei de mostrar para vocês ajudam demais no processo. Então sempre lembra disso. Com o Ctrl pressionado você manipula a alça de forma assimétrica, com o Alt pressionado você manipula de forma assimétrica. Agora preste atenção no seguinte, depois que você quebrou a simetria, mesmo que eu segure o Ctrl, ó, ele não volta mais a ser simétrico. A não ser que eu faça com que ele volte automaticamente. Tranquilo? Então vamos lá. Outra dica. Essa opção aqui, ó, você está vendo que é uma curva. Ó, as alças estão aqui. Se eu quiser converter essa curva em um canto, um objeto que não tenha curvas, é muito simples. Seguro o Alt para selecionar a ferramenta Convert Point. Se eu clicar com essa ferramenta em cima desse ponto, ó, automaticamente ela deixa de ser uma curva e passa a ser um canto. O oposto também pode ser feito. Ó. Seguro o Alt, passo o mouse em cima do ponto. Se eu clicar e arrastar, eu trago a curva de volta de forma simétrica. Aqui também onde eu havia quebrado a simetria, ó, se eu seguro o Alt, clico e arrasto, eu faço a curva novamente de forma simétrica. Show de bola, né? Beleza, então. Com essas opções, você poderia fazer qualquer desenho, qualquer forma, tá, galera? Entre as ferramentas do Photoshop, a Pen Tool é uma das mais poderosas, do Photoshop, do Illustrator, qualquer programa de criação. Então, domina essa ferramenta, pratica bastante com ela, que você vai ver que a tua vida vai ficar muito mais fácil dentro da área criativa. Outra dica para a gente fechar essa primeira opção, ó, esse objeto está aberto. Para você fechar é muito simples, coloca a tua Pen Tool em cima de qualquer um dos pontos, ó, primeiro ou último. Você vai ver que vai aparecer um ícone ali, ó, diferente. Se eu clicar, ele reconecta a linha ao meu desenho. E se eu clicar agora em cima do primeiro ponto, eu fecho o desenho. Bem simples, bem fácil. Vou deletar esse material. Vou deletar a minha layer branca. Uma outra forma de você trabalhar com a Pen Tool, que é uma forma super utilizada, e ela é ótima para isso porque ela é uma ferramenta muito precisa, é você usar a Pen Tool como seleção, como um objeto que vai selecionar alguma coisa para você fazer um recorte, ou para você pintar, ou para você editar uma área limitada dentro do Photoshop. Eu já fiz um vídeo sobre as seleções para vocês, sobre as ferramentas de seleções. Dá uma olhada lá nele que você vai ver que tem muita coisa legal sobre seleção. E aqui eu vou adicionar mais uma opção, que é a seleção via Path, a seleção via caminho, e esse caminho eu vou estar fazendo pela Pen Tool. Então, ó, vou selecionar então a opção Path, porque agora eu quero que ele crie um Path, para que eu use ele como seleção, e eu vou começar a fazer o meu desenho aqui. Vou começar a fazer minha seleção e percebe como é que eu vou alterando as configurações da Pen Tool para que você consiga entender como fazer o contorno nesse objeto. Vou dar um zoom aqui. Você pode começar por qualquer área, tá? Aí é uma escolha tua mesmo. Eu vou começar aqui por baixo, ó. Então vou clicar e segurar para fazer a primeira linha. Ó, a Rubber Band está aparecendo. E aí eu vou fazendo a minha seleção. Ó, uma dica que eu dou para vocês, toda vez que vocês ancorarem um ponto, segura o Alt e aproxima a tua alça perto do teu ponto, mas seguindo o desenho. Vocês vão perceber que toda hora eu faço isso. Ó, faço a curva, seguro o Alt, aproximo do desenho. Eu estou movendo a tela ó, segurando a barra de espaço. Toda vez que eu seguro a barra de espaço, a ferramenta Hand aparece, eu clico, seguro e arrasto, que eu movo o meu objeto na tela sem precisar sair da ferramenta. Ó, clico, seguro e arrasto, aproximo com Alt e vou fazendo a minha curva ó, bem próxima ao meu objeto. Ó. Tenta fazer sempre o mais próximo possível que você conseguir,
para no final não ficar aparecendo nenhum contorno branco no teu objeto. Ó, aqui nesse caso eu fiz a minha curva e percebi que eu estou precisando alterar a posição dessa alça aqui. Ó. Muito simples, seguro o Ctrl, vou lá na alça ó, e movo ela para ir ajustando. Seguro o Alt, aproximo a alça do ponto e continuo o meu trabalho com a Pentool. Ó. Nesse ponto, ó, vou ajustar um pouquinho aqui. Totalmente ajustável, tá, galera? Então não se preocupa muito, evita ficar dando Ctrl Z toda hora. Vai trabalhando aos poucos que você vai ver que você vai fazer todo o trabalho bem feitinho, bem selecionado. Vai ficar muito boa a seleção com a Pentool. Essa é uma imagem muito simples de você selecionar por outros métodos, por canal ou color range. Mas eu preferi mostrar com a Pentool porque ela tem essas curvas e dá pra gente trabalhar tranquilo com ela. Eu vou dar uma acelerada agora no vídeo e assim que eu concluir a seleção eu volto aqui com vocês. Beleza, galera. Ó, nesse ponto eu acabei. Vou dar um Ctrl 0 para ver todo o meu objeto na tela. E agora a única coisa que você precisa é transformar esse caminho que a gente acabou de fazer, esse contorno, numa seleção. Como é que você faz isso? Muito simples. Ó. Você pode clicar com o botão direito em cima do teu path e pedir para ele criar uma seleção com a opção Make Selection. Ó, ele vai perguntar quanto de feather que a suavização dessa seleção você quer. Vou deixar 0, vou dar o OK. Automaticamente ele transformou aquela área numa seleção. E agora eu posso pintar, eu posso usar uma máscara, eu posso duplicar esse objeto. Posso fazer o que eu quiser com ele. Outra forma de você transformar na seleção o caminho é a seguinte. Você acessa o painel Paths, você vai ver que o path que você acabou de desenhar está lá. E com o path selecionado, você simplesmente clica no botão ó, de criar uma nova seleção a partir daquele path. Criei, automaticamente ele seleciona. Ctrl Z novamente. A terceira forma, e na minha opinião, é a melhor delas porque é a forma mais tranquila de trabalhar e mais simples é utilizando o atalho. Qual atalho? Ctrl Enter do teclado. Ctrl Enter, converti meu path numa seleção. Se eu selecionar agora, por exemplo, aqui meu background ó, e der um Ctrl J para duplicar, você vai perceber que eu já tenho só o vaso recortado e de uma forma muito precisa, de uma forma muito tranquila. Se eu criar um novo background, ó, um background de outra cor, vou criar, por exemplo, um azulzinho, jogar para trás no meu vaso, ó, meu objeto está aí, recortado, bem limpo, bem liso. Então, essas são dicas essenciais da ferramenta Pentool e ela ajuda demais, tá, galera? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Pratica bastante essa ferramenta, ela é uma ferramenta essencial. Domina ela e você vai ver que você vai conseguir fazer trabalhos muito mais interessantes, seleções muito mais precisas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele. Não esquece de se inscrever no canal porque ainda tem muitos mais vídeos que eu quero estar trazendo para vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.